A independência e a emancipação da alma se manifestam de maneira evidente, sobretudo no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia e na letargia. A lucidez sonambúlica não é senão a faculdade que a alma tem de ver e sentir sem o concurso dos órgãos materiais. É um de seus atributos essa faculdade e reside em todo o seu ser, não passando os órgãos do corpo de estreitos canais por onde lhe chegam certas percepções. A visão à distância, que alguns sonâmbulos possuem, provém de um deslocamento da alma, que então vê o que se passa nos lugares a que se transporta. Em suas peregrinações, ela se acha sempre revestida do seu perispírito, agente de suas sensações, mas que nunca se desliga completamente do corpo. O afastamento da alma produz a inércia do corpo, que às vezes parece sem vida. Esse afastamento ou desprendimento pode também operar-se em graus diversos no estado de vigília, mas então jamais o corpo goza inteiramente da sua atividade normal. Há sempre uma certa absorção, um alheamento mais ou menos completo das coisas terrestres. O corpo não dorme, caminha, age, mas os olhos olham sem ver, dando a compreender que a alma está a algures. Como no sonambulismo, ela vê as coisas distantes, tem percepções e sensações que desconhecemos. Às vezes, tem a presciência de alguns acontecimentos futuros pela ligação que percebe existir entre eles e os fatos presentes. Penetrando no mundo invisível, vê os espíritos com quem lhe é possível entabular conversação e cujos pensamentos lhe é dado transmitir. À sua volta ao estado normal, de ordinário sobrevém o esquecimento do que se passou. Algumas vezes, porém, ela conserva uma lembrança mais ou menos vaga do ocorrido, como se tivesse tido um sonho. Não raro, a emancipação da alma amortece tanto as sensações físicas que chega a produzir verdadeira insensibilidade, que nos momentos de exaltação lhe possibilita suportar com indiferença as mais vivas dores. Provém essa insensibilidade do desprendimento do perispírito, agente transmissor das sensações corporais. Ausente, o espírito não sente as feridas feitas no corpo. Em sua manifestação mais simples, a faculdade que a alma tem de emancipar-se produz o que se denomina o devaneio em vigília. A algumas pessoas, essa emancipação também dá a presciência que se traduz pelos pressentimentos. Em grau mais avançado de desprendimento, produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, dupla vista ou sonambulismo vígil. O êxtase é a emancipação da alma no grau máximo. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra num mundo desconhecido, no mundo dos espíritos etéreos com os quais entra em comunicação, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que a prendem ao corpo. Cercam-na um brilho resplandecente e desusado fulgor, elevam-na harmonias que na terra se desconhecem. Invade-a indefinível bem-estar. Dado-lhe é gozar, antecipadamente, da beatitude celeste, e bem se pode dizer que põe um pé no limiar da eternidade. No êxtase, é quase completo o aniquilamento do corpo. Já não resta, por assim dizer, senão a vida orgânica, e percebe-se que a alma lhe está presa apenas por um fio que mais um pequeno esforço faria partir-se. Como em nenhum dos outros graus de emancipação da alma, o êxtase não é isento de erros, pelo que as revelações dos estáticos longe estão de exprimir sempre a verdade absoluta. A razão disso reside na imperfeição do espírito humano. Somente quando ele é chegado ao cume da escala pode julgar das coisas lucidamente. Antes, não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender. Se após o fenômeno da morte, quando o desprendimento é completo, ele nem sempre vê com justeza, se muitos há que se conservam imbuídos dos prejuízos da vida, que não compreendem as coisas do mundo visível, onde se encontram, com mais forte razão, o mesmo há de suceder com o espírito ainda retido na carne. Há por vezes, nos estáticos, mais exaltação que verdadeira lucidez, ou melhor, a exaltação lhes prejudica a lucidez, razão porque suas revelações são com frequência mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e outras ridículas.
Também espíritos inferiores se aproveitam dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não há quem saiba governá-la para dominar o estático e para conseguirem seus fins, assumem aos olhos deste aparências que o aferram às suas ideias e preconceitos, de modo que suas visões e revelações não venham a ser mais do que reflexos de suas crenças. É um escolho a que só escapam os espíritos de origem elevada, escolho diante do qual o observador deve manter-se em guarda. Pessoas há cujo perispírito se identifica de tal maneira com o corpo que só com extrema dificuldade se opera o desprendimento da alma, mesmo por ocasião da morte. São, em geral, as que viveram mais para a matéria. São também aquelas para as quais a morte é mais penosa, mais cheia de angústias, mais longa e dolorosa a agonia. Outras há, porém, cujas almas, ao contrário, se acham presas ao corpo por liames tão frágeis que a separação se efetua sem abalos, com a maior facilidade e frequentemente antes que se dê a morte do corpo. Ao aproximar-se-lhes o termo da vida, essas almas entreveem um mundo onde vão penetrar e pelo qual aspiram no momento da libertação completa.